Agora só restou o plano B. E aí? Virá alguém ou já podemos sacramentar que o Flamengo não irá contratar ninguém nesta janela? Adiantou a janela de janeiro? Cuvinha, Ortiz, De La Cruz, e agora não irá contratar mais ninguém. Vamos atualizar aí vocês, Claudinho de fora da estreia do jogo do Zenit, mas calma. Não, é porque tá negociando com o Flamengo? O próprio treinador do Zenit já explicou a sua ausência. Deixa o like, se inscreva, compartilha, que é muito importante, direto e reto nas informações. Hoje tem Malvadão, terá pós-jogo depois, juntamente com o Matheus, com o Brunão. Eu hoje estou na correria, por isso que não vai ter a nossa live agora da resenha do almoço. Estou saindo aqui correndo, que eu tenho que analisar um adversário que iremos enfrentar no dia 24. Então vou para o estádio, assistir esse jogo, filmar, depois voltar, fazer toda a preparação da análise para complementar ali, mandar para a comissão técnica e depois vou correr para assistir esse Flamengo. A tendência é eu assistir o jogo do Flamengo na rua ainda, porque o jogo está marcado para 2h30. Vai ser difícil, hoje é correria total. Mas tá bom, vamos nessa. Olha só, meus amigos, direto e reto, Marcos Antônio. Já foi, né? Somente se ainda não anunciou, né? Mas a negociação está bem encaminhada. Dá tempo de atravessar? Dá tempo do Flamengo atravessar a negociação, mas acho muito difícil, praticamente impossível. O jogador está a caminho de fechar com o São Paulo. A diretoria do Flamengo, meus amigos, esse tempo todo negociando com o Marcos Antônio, no final não sacramentou essa negociação. Claro que fica aquela pergunta, o que aconteceu? Aconteceu aquele sabotamento do Braz, como sempre, lá atrás já aconteceu. Não só o Tite não é o primeiro, nem será o último, enquanto o Marco Braz estiver à frente do clube de regata do Flamengo. Sampaoli passou por isso, principalmente na questão do De La Cruz, onde o Braz abandonou o De La Cruz e foi correr atrás do Claudinho e do Wendel, e deixou o jogador em stand-by. Depois que tomou-lhe um chute no traseiro, correu aqui para tentar contratar o De La Cruz. Aí foi tarde demais, o jogador que deveria ajudar o Flamengo naquele período não foi contratado. 6 meses depois veio sendo até mais caro. Paulo Souza passou por isso, então já é uma forma que o Braz vem trabalhando, a diretoria do Flamengo, e não só o Braz, o Landim também tá nessa, porque ele é o presidente. Como presidente, ele tem que bater na mesa e fazer valer o desejo do treinador. Então o Landim é o grande culpado por tudo isso que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo passou mais de 7 meses negociando com o jogador e o São Paulo foi lá em 2 dias, fechou a negociação. Então pode ver, tá nítido. Má vontade do Flamengo em negociar com o atleta, mas deixou o jogador esperando. Marcos Antônio fez de tudo para fechar com o Flamengo. Fez de tudo para jogar no Flamengo. Só que a diretoria do Flamengo cozinhou, pintou uma proposta do São Paulo. Ele tinha o desejo de retornar ao futebol brasileiro. E naquela, vou ficar esperando até quando? Escutando o Flamengo em Wendel, Claudinho, Paquetá, e o Marcos Antônio lá esperando. Pô, e eu? Nada? Quer Claudinho, quer Paquetá, e por que não resolve aqui primeiro, que é mais fácil? Então, fizeram pouco caso, o jogador fechou com o São Paulo, vida que segue. A partir de agora, meus amigos, o que está acontecendo no Flamengo? Ontem aconteceu uma reunião, tá? Videoconferência. A diretoria agora está no modo desespero. Estão ligando para alguns empresários, pegando lista de jogadores que estão sendo oferecidos, mandando para o técnico Tite para ver se algum nome desse aí o Tite acaba aceitando. Esse é o cenário do Flamengo. Não existe planejamento para um plano B do Marcos Antônio. Não tem. Até porque esse nome quem deu foi o Tite. Há mais de 7 meses atrás. E não fechou. Não há um plano B. O que está acontecendo existe uma lista de jogadores que está sendo oferecida, a famosa xepa, e dentro dessa xepa o Flamengo está analisando e vai pegar as oportunidades do mercado. Irá contratar? Aí, pelo que me falaram, sim, vão contratar, mas é aquilo, meus amigos. Dependendo da situação, é melhor até não contratar. Claudinho, por exemplo, a situação do Claudinho. Então, dependendo da situação, é melhor nem contratar, até para não gastar dinheiro com o jogador. Se não for para agregar no time do Flamengo, chegar para, de fato, tirar os titulares da zona de conforto, é melhor nem contratar. Contratar por contratar, usa a base. Marcos Antônio
A novela se encerra, o Flamengo agora está olhando ali dentro de uma lista de jogadores para ver o que pode rolar. Olha, o Wendel, por exemplo, mandaram lá, deixando bem claro, frisando bem, tá? Perguntaram, vem cá, o Wendel, vai rolar mesmo a venda do Wendel? Eles querem negociar o jogador? E a resposta foi, o Galatasaray está tentando contratar. Como seria esse cenário aí? Para saber se dá, se tem dinheiro para contratar. É aquilo que somente perguntaram, já estamos ferrados mesmo, para não falar outra coisa. Pergunta aí para ver se dá para fazer alguma coisa. É isso, mas o cenário do Flamengo será contratar jogadores naquela famosa lista da xepa. É isso que sobrou para o Flamengo. Tá? E antes de falar até da situação de Claudinho, olha isso aqui, galera. Uma situação importante. O Vene Casagrande entrou em contato com o dirigente da Lazio para saber sobre a situação, né, da ida do Marcos Antônio para o São Paulo e não o fechamento com o Flamengo. Olha o que o dirigente da Lazio passou. Eles apenas falavam os números, nunca nos enviaram papel timbrado do clube. Era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou o papel, aceitamos, ele, jogador, aceitou e fechou. Foi isso. É aquilo que a gente fala sempre. O Flamengo não apresenta a proposta oficial, né, no papel timbrado, vai através dos empresários, falando, ó, eles têm um valor tal, ofereceram tanto, tá disposto a pagar isso. E aquilo, meus amigos, sempre através dos empresários, por quê? Porque o nosso dirigente não senta para negociar. Então, palavra o vento leva. Beleza, mas cadê o dinheiro? Cadê o papel timbrado? Que é o documento oficial do clube? Não tem. Tem a palavra do empresário. Então, olha a forma que o Flamengo negocia, olha o tamanho do amadorismo do Flamengo. Por isso que o Braz e o Spindle tem que meter o pé do Flamengo. Profissionalismo do departamento de futebol já. Sobre a situação de Claudinho, o Spindle deixou bem claro que o Claudinho somente um milagre, né? Ele fala que é quase impossível essa contratação. E de fato é isso mesmo, quase impossível. Já estão até jogando, como diz o Robinho, jogando a toalha, porque é uma negociação que, cara, só um milagre para essa negociação acontecer. Não vou aqui mentir pro torcedor, enganar ninguém. O Claudinho não foi relacionado para o jogo do Zenit. O próprio treinador do Zenit esclareceu que Claudinho tem um problema muscular e não treinou com a equipe nesta semana. Ele não está preparado para jogar, por isso que o Claudinho não foi relacionado. Até criou aquela expectativa, opa, será que tem alguma coisa de negociação com o Flamengo? Gente, segue aquele compasso lá, mas hoje a expectativa é quase zero já em contratar o Claudinho. Só uma reviravolta da reviravolta, um milagre para isso acontecer. Segue, né, como ainda a janela está aberta, o Flamengo segue ali, empurrando com a barriga, vamos levando. Tem o plano B, eu acho que já está na hora de acionar o plano B e fechar, porque é outra coisa, o Flamengo tem jogos importantes pela frente, tanto pelo Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, cara, já estão em cima da hora, não dá mais para ficar aguardando quando que as contratações vão chegar, até esses jogadores chegarem no Flamengo, entender o modelo, estar apto para jogar, já acabou a temporada. O Flamengo terá um mês de agosto complicado pra cacete. E parece que o Landinho, o Braz, os Pintos, os caras não estão nem aí, cara. Nem aí. É impressionante. O Flamengo tem um bom elenco, só que olha o nosso banco. O Lohan, por exemplo, não foi relacionado pelo técnico Tite. E é o cara hoje para ser o reserva da Arrascaeta. Esse garoto tem que ser preparado. Porque lá na frente vai chegar um momento que iremos precisar do Lohan, do Vitor Hugo, do Matheus Gonçalves, que novamente recebeu uma nova proposta do Bragantino. Teve essa reunião também para falar sobre a saída, principalmente do Matheus Gonçalves. Mas o Landim tá batendo o pé e quer uma boa compensação para poder liberar o jogador. Pode ser que, se o Bragantino colocar uma boa grana na mesa, o Flamengo acaba vendendo ao Bragantino. Vitor Hugo, nada até agora de uma proposta legal, que a ideia é vender esses jogadores e injetar dinheiro no caixa. O Flamengo tá com essa situação do terreno aí, que é outra coisa que tá arrebentando tudo, que a qualquer momento terá que pagar um terreno à vista, e com isso tá segurando algumas situações, até para tentar vender, para injetar dinheiro no caixa. Então, meus amigos, essa janela do Flamengo aí, pode ser que aconteça uma xepa, e uma xepa boa, que tem hoje o Rafinha Alcântara, é um nome que foi oferecido, tá lá na mesa.
pode ser que o Flamengo acabe contratando. O André Franco, eu já não sei se o Flamengo irá conseguir contratar o André Franco. Se o Flamengo não conseguiu tirar o Marcos Antônio da Lazio, um jogador que a Lazio emprestava com opção de compra, prioridade de compra, o Flamengo não conseguiu contratar de 5 milhões, imagina negociar com o Porto, o André Franco. Será que o Flamengo terá a capacidade de tirar? Eu já não sei, meus amigos, sendo bem sincero. Essa lista aí a gente já tá vendo que será aquela xepa que passa raiva. E você olha e fala, pô, é melhor não trazer ninguém. É melhor colocar a base, dar oportunidade pro Chola, coloca o que tem. O Flamengo terá uma sequência difícil no mês de agosto e o presidente Rodolfo Landim simplesmente está cagando para isso. O técnico Tite está pressionando tanto o departamento de futebol, tanto o Landim, há bastante tempo. Cadê as contratações? A ideia era ter todo mundo já, desde da abertura da janela, para poder estar trabalhando e já apto para jogar. Isso não aconteceu e o Tite nem sabe se irá acontecer. Terá que fazer aí várias manobras para conseguir passar esse mês de agosto com os titulares que o Flamengo tem. De La Cruz vai ter que jogar vários jogos em sequência, Arrascaeta e aquilo. O torcedor terá que entender que quando esses jogadores não conseguirem jogar, é Carlinhos, é Vitor Hugo, é Matheus Gonçalves, é Lohan. São esses jogadores que vão ajudar o Flamengo nesse período difícil. E lembrando, a culpa não é do atleta, e sim da diretoria do Flamengo, não é do técnico Tite. A culpa é do Marco Braz, do Bruno Espindo e do Landim. Do amadorismo, da incompetência da nossa diretoria. Hoje tem Mengão, mais tarde tem pós-jogo. Sobre Paquetá, meus amigos, só milagre também. Então, as contratações do Flamengo. O Flamengo entrou em algumas negociações. O que não era um milagre, que era o Marcos Antônio, perdemos para o São Paulo. Imagina, Claudinho e Paquetá, que só um milagre, mas daqueles milagres que você não tem dúvida. Esse foi o divino. É assim que está o Flamengo olhando para Claudinho e para a situação do Paquetá. Deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Mais tarde tem resenha aqui no canal. Abraço a todos, saudações rubro-negras.